Graça e paz, meus irmãos. Mais um dia para darmos honra e glória a Deus com nossas vidas. Reconhecer que sem a presença dele na nossa vida não somos nada, irmão. As decisões que tomamos sem Jesus nos orientar é uma decisão tola. Colocai Deus em primeiro lugar na sua vida, irmão, para tomar qualquer decisão, pois nem sempre aquilo que você deseja é o que Ele quer para você. Quando tentaram calar Jesus e Ele revelou o coração deles, vamos falar sobre isso hoje, meus irmãos. Os fariseus e escribas eram especialistas na lei, mestres da religião. No tempo de Jesus, homens respeitados pelo povo. Mas havia ali um problema grave nesses fariseus e escribas. Eles conheciam a letra, a palavra, mas não conheciam o coração de Deus. Eles falavam e pregavam da boca para fora, irmãos. Por isso tentaram várias vezes fazer Jesus se contradizer, tropeçar em suas próprias palavras ou se escandalizar diante do povo. Várias vezes eles tentaram fazer isso com Jesus. Primeiro, tentaram armá-lo com perguntas capciosas. Mateus 22:17, eles fizeram isso aqui para Jesus, essa pergunta. É lícito pagar imposto a César? Olha só a pergunta que fizeram a Jesus. Eles não queriam aprender, eles queriam prender. Se Jesus dissesse sim, seria acusado de trair o povo. Se dissesse não, seria acusado de rebelião perante César. Jesus, nesse caso, irmão, baseado naquilo que eles queriam fazer com Jesus, Jesus não caiu na armadilha. Mateus 22:21, Jesus responde assim: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha só, Jesus não respondeu com emoções, mas com discernimento. Ele usou o seu conhecimento e a verdade que ele traz de Deus para responder a pergunta que iria escandalizar se ele não consultasse a Deus primeiro para responder. Segunda, tentaram escandalizá-lo com o pecado alheio. Olha só o cenário que eles montaram para prejudicar Jesus. A mulher pega em adultério, lá em João 8, do versículo 3 ao 11. Eles jogaram no meio da multidão com uma armadilha viva. Não estavam preocupados com justiça. Naquele momento ali, eles estavam preocupados em expor Jesus Cristo. Trouxeram até ele uma mulher que acabou de adulterar, cometeu um pecado. Naquele tempo ela era para ser julgada pelo povo e ser apedrejada até a morte. Jesus se abaixa, escreve no chão e desmonta a hipocrisia. Ele responde assim, depois que ele escreveu no chão e se levantou: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Um por um, irmão, naquele momento foram embora. Todos tinham pecado. Mais uma vez Jesus usou discernimento, consultou a Deus em sabedoria e respondeu de uma maneira que, em vez de ele se ridicularizar, quem foi ridicularizado foi os fariseus e escribas. Jesus não protegeu o pecado, mas expôs o pecado oculto dos acusadores. Eles queriam só testar Jesus e prendê-lo e condená-lo se ele tivesse respondido da maneira errada. Terceiro, tentaram vencê-lo no conhecimento. Mateus 22:36. Qual é o maior mandamento da lei? Fizeram essa pergunta para Jesus. Jesus responde, resumindo toda a fé. Desta maneira, irmão: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus vira o jogo de quem é o Filho de Cristo. De quem é filho o Cristo. Jesus é filho de Deus. Mateus 22:42. Foi essa pergunta. Eles ficaram em silêncio.
com a grande sabedoria de Jesus, a maneira que Jesus respondia às perguntas que tinha como intenção de acusá-lo e condená-lo. Mas Jesus foi sábio e respondeu em bom tom, de uma maneira correta. Mateus 22:46. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas depois dessas acusações. Quando a verdade fala, a mentira perde voz, irmãos. Quando a verdade fala, a mentira perde voz. Não podemos ser igual ao demônio, que é considerado na Bíblia como o pai da mentira, em João 8:44. O que Jesus fez com eles? Desmascarou a hipocrisia religiosa, confrontou o orgulho espiritual e tem mais, mostrou que a religião sem amor é vazio. Provou que a verdade não pode ser encurralada. Está vendo o que Jesus fez? Usou de sabedoria e provou isso para esses fariseus e escribas, expondo ao povo. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Olha a resposta. Pare um pouco e medite, irmãos. Medite nessas palavras que Jesus acabou de anunciar. O coração está longe dele. Honra com a boca, mas o coração está longe. Esses relatos nos fortalecem porque nos ensina muito sobre Jesus. Ser fiel a Jesus vai gerar oposição. Se atacarão o mestre, atacarão os discípulos por falar a verdade. João 15:20, irmãos. Quando falamos a verdade, inflamamos as trevas, confundimos a mente dos tolos, que não consegue abrir o coração e a mente para aceitar a verdade de Deus. Nem toda pergunta vem de quem quer aprender. Aprenda sobre isso. Alguns vêm de quem quer confundir ou desacreditar a pessoa com as perguntas. Nem a maioria que vem perguntar quer aprender, quer confundi-lo. Não precisamos vencer debates. Aprenda sobre isso. Jesus não precisou vencer debates. Ele encarou a mentira com a verdade. Precisamos permanecer na verdade. Jesus não gritou, não atacou, não perdeu o controle. Ele permaneceu firme na verdade que pronunciou, porque era a verdade. Deus não se impressiona com a aparência religiosa. Ele vê, irmãos, o coração. Ele vê o meu e o seu coração. Quando se rendemos a Cristo, nossas obras provam isso. A maneira que se comportamos, a maneira que vivemos nossas vidas, prova que se rendemos a Jesus de verdade. Cuidado para não estar tão perto da Bíblia, igual os fariseus e escribas, e tão longe de Deus. É perigoso. Cuidado para não defender doutrinas e esquecer do amor que está em Cristo Jesus. Foi através desse amor que todos são considerados salvos diante de Deus. Cuidado para não apontar pecados e ignorar o seu próprio coração. Esse é o conselho que eu te dou hoje, baseado no que estamos estudando. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Jesus que falou essas palavras, irmão. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Fique com Jesus, a verdade sempre permanece em pé. Mas aqueles que mentem, aqueles que confundem, aqueles que criticam, aqueles que não carregam o conhecimento de Deus dentro do seu coração, são considerados que nem os fariseus e escribas, hipócritas. Pelas suas obras mostrareis quem sois. Não adianta esconder, irmão. Não adianta querer ser uma coisa sem ser. Quando a gente se rende completamente a Jesus de todo o coração, é natural agir conforme seus ensinamentos. Aquele que ama a vontade do meu Pai e que obedece seus mandamentos terá vida eterna. Foi isso que Jesus disse. Aquele que faz a vontade daquele que me enviou. Para fazer a vontade daquele que enviou Jesus, devemos se render aos pés de Cristo, de todo o coração. Não podemos ficar divididos entre o meu desejo e a vontade do mundo com a vontade de Deus. Devemos ser decisivos, inclinar nossos corações para a verdade, se entregar completamente a Jesus, porque foi dessa maneira que Ele se entregou por você e por mim.
Ele se entregou por completo, não foi por metade. Ele nos amou por completo, irmãos. O conselho que eu dou hoje: se entregue a Jesus por completo. Quando você for ler a palavra de Deus, medite sobre ela. Se aproxime ao nosso Jesus em oração. Converse com Ele na intimidade. Mostre o quanto você o ama. O quanto você tem Ele como o centro das atenções da sua vida. Louve a Ele por tudo que Ele já tem feito por você e que fará ainda mais. E procure se congregar, se reunir com pessoas que busquem a presença de Deus para você se fortalecer cada vez mais. Em nome de Jesus.